to your heart will change your life. Hear it, receive it, let it guard your heart. Speak it and do it, turn your life around, oh. Pastor Chris Oyaki Hilome. Todos os direitos reservados à Love World Publishing, localizada em Lagos, Nigéria. Esta é uma iniciativa da Sozo Produções, com fins exclusivamente educacionais e de acesso para pessoas com quaisquer tipos de deficiência. Glória a Deus para sempre. Em uma simples sentença, o que você diria que aprendeu até agora? O quê? A desfrutar da vida, não é? Sim. Sim, falamos disso. Deus quer que você desfrute da sua vida porque, se você não está desfrutando da sua vida, não pode ajudar outra pessoa a desfrutar da vida. Vem, Jesus nos enviou para ensinar o Evangelho. Ele chamou de Evangelho. Evangelho significa boas novas. E se são boas novas, significa que produzem boas coisas, certo? E se produz boas coisas, então, boas coisas devem nos fazer felizes. Devemos desfrutar. Sermos prósperos. Bem-sucedidos, certo? É claro. Claro. Então, se nós entendemos o Evangelho de Jesus Cristo e percebemos que o homem morreu para nos dar algo, não para tirar algo de nós. Ele morreu para nos dar algo. Ele disse, eu vim para que tenham e desfrutem da vida. E, sabe, essa é a parte desse verso que a maioria nunca entende. Ter a vida e agarrá-la. Ter e desfrutar dela. Desfrutar da vida não trata de entretenimento. Desfrutar da vida não quer dizer ir para a praia. Não significa você ir às compras. Desfrutar da vida não significa passear com os amigos ou algo dessa natureza. Significa desfrutar de cada momento. Desfrutar do que você é, do que você está fazendo, quer esteja trabalhando ou jogando, o que quer que seja, você desfruta. Você se orgulha porque você é filho de Deus e Deus está cumprindo o sonho dele através de você. E alguns precisam perceber que não somos os mesmos e não estamos abordando a vida da mesma forma. O que é custoso para alguém pode ser fácil para outro. O que pode ser caro para uma certa pessoa, aqui, pode ser barato para outro. Não somos os mesmos. Um louva a Deus com muitos gritos, outro louva a Deus calmamente, e o mesmo Deus os ouve, certo? Há aqueles que têm que orar por várias horas todo dia para se sentirem bem. Há aqueles que podem nem passar tanto tempo em oração e ainda assim estão bem. Mas aqueles que não oram de jeito nenhum têm um problema. Alguns se sentem culpados se não estudam pelo menos 5 capítulos da Bíblia todo dia. A consciência deles fica perturbada, fica machucada, porque não estudaram pelo menos 5 capítulos num dia. Estão acostumados a 5 capítulos por dia. E quando perdem isso, têm um problema. Ficam tristes, frustrados, infelizes. Outros não conseguem nem estudar um capítulo, a não ser que seja o Salmo 133. Vem. Então, o fato de você não ser exatamente como outra pessoa, do seu esforço ser diferente do de outra pessoa, não significa que há algo de errado com você. Você tem que reconhecer isso. Não somos iguais. E a forma como a sua fé opera pode não ser a forma como a fé de outra pessoa opera. E você precisa aprender a se aceitar primeiro. Até que você aprenda a se aceitar, não poderá fazer melhorias em si mesmo. Devemos melhorar, devemos crescer. A Bíblia nos diz para crescer em graça e em conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então devemos crescer em graça, devemos crescer em entendimento, crescer em conhecimento. Mas
não com frustração. O crescimento é como uma jornada. E enquanto você está na jornada, pode desfrutar da jornada. Desfrutar do processo. Enquanto você aprende a ir de estudar meio capítulo para estudar 3 capítulos por dia, enquanto você aprende isso, você pode desfrutar da sua vida entre meio capítulo e 3 capítulos. Ao invés de ficar frustrado, achando que há algo de errado com você e não conseguir fazer aquilo que é o seu sonho. O seu sonho pode ser orar algum certo número de minutos ou horas todo dia. Você quer fazer isso? Falávamos de passar 15 minutos em oração, certo? E alguns não conseguem, dizem que não sabiam que 15 minutos demorava tanto. Porque a cada 3 minutos olham para o relógio e nem imaginam o quê? Só passaram 3 minutos. Para outros, é pouco demais. O que quer que você pense sobre isso? Você sempre vai querer fazer um pouco mais, certo? Mesmo que você passe 3 horas orando, vai querer fazer um pouco mais, porque se você desfruta de fato da sua comunhão com o Senhor, você quer mais disso. Então, se em algum momento você quer adicionar algo mais ao que você faz, ao seu progresso, não faça isso por frustração. Sabe, há anos atrás eu estava ensinando na igreja sobre pessoas que lutam o tempo todo. A vida delas é uma vida de lutas. Estão lutando o tempo todo. Quando passaram pela escola, foi por jejum, oração e expulsão de demônios que passaram nas provas. Quando vão se formar, precisam de oração, jejum e expulsão de demônios para se formarem. E então, para arrumar um emprego, é jejum, oração e expulsão de demônios para arrumar um emprego. E então querem casar, é jejum, oração e expulsão de demônios para casarem. Depois disso, para ter o primeiro filho, jejum, oração e expulsão de demônios. E o segundo filho não vem. E começam de novo jejuando, orando e expulsando demônios. A vida delas é uma vida de guerra. É tudo o que conhecem. Estão prontas para a batalha. O tempo todo é só luta e luta e luta. Elas não entenderam como andar na herança delas em Cristo Jesus. E então, às vezes, quando vêm pessoas como nós, que têm tudo de uma forma que parece ser fácil sem luta, dizem não pode ser real. Há algo errado? Não pode ser real. Acham que há algo de errado? Eu não penso que Jesus entregou tanto para que vivêssemos ainda lutando. O que você acha? Você acha que Ele fez tanto para nos deixar ainda em luta? Lutando por nossa saúde, lutando por nossa paz, lutando por nosso sucesso, lutando para ser feliz, só lutando o tempo todo? O tempo todo é guerra com Deus, lutando. Não. Mude a sua forma de pensar. Não. Deus nos ama. Aleluia. Ele ama. Ele ama. Glória ao nome dele para sempre. Ok? Eu quero ler para vocês um trecho da Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu quero ler a partir do verso 1. Naquela mesma hora vieram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Que pergunta! Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-o no meio deles e disse: em verdade vos digo que a não ser que sejam convertidos e se tornem como criancinhas, vós não entrareis no reino dos céus. É marcante. Eu quero ler para vocês na versão amplificada, para que vocês saibam de onde veio o ponto de que vamos falar, certo? Na amplificada ele diz, verso 1, naquela hora os discípulos vieram e perguntaram a Jesus: quem então é realmente o maior no reino dos céus? E ele chamou uma criancinha e a colocou no meio deles e disse: em verdade eu digo a vocês, a não ser que se arrependam, mudem, deem uma virada e se tornem uma criancinha. Notem que ele diz em parênteses, ele diz confiando, humildes, amorosas e perdoando. Essas são as 4 palavras importantes que Jesus traz. Como elas são importantes, porque Jesus disse, a não ser que vocês sejam dessa forma, não podem entrar no reino dos céus. Então vamos ler de novo a partir do verso 3.
Jesus disse, em verdade eu digo a vocês, a não ser que se arrependam, mudem, deem uma virada e se tornem como criancinhas, ou seja, confiando, humildes, amáveis e perdoando, vocês nunca poderão entrar no reino dos céus de jeito nenhum. Vejam, entre parênteses, de jeito nenhum. Significa nem mesmo pensem nisso. Então no versículo 4 ele diz, todo aquele que desta forma se humilhar e se tornar como esta criancinha, confiando, humilde, amável e perdoando, é o maior no reino dos céus. Uau, uau, uau! Oh! Ele está nos dando algo para nos medirmos? Eu estou confiando. Veja, confiar e ser crédulo não é a mesma coisa. Há pessoas crédulas que acham que confiam. Crianças não são crédulas. Crianças confiam. Há uma diferença entre ser crédulo e confiar. Ser crédulo significa que você é facilmente persuadido. Crianças não são facilmente persuadidas. Crianças confiam no seu caráter. Elas confiam na pessoa. Veem? Adultos podem ser crédulos porque arrazoam o que você diz para poderem confiar. Não importa a eles quem está por trás das palavras. Não se importam com o caráter do homem que está falando a eles. É por isso que o público é enganado por políticos. Veem? Porque o público pode ser crédulo. E podem confiar em políticos. E então, o político falha em entregar, e aí votam nele outra vez, porque dizem, da vez passada cometemos um erro. Votem de novo dessa vez e eu garanto que faremos o que dissemos. E eles votam de novo, e o erro vai continuando. Então o público pode ser crédulo, as crianças não são crédulas. Elas confiam. Elas confiam no caráter. Elas acreditam em você. Veem? Essa é a diferença e é disso que Jesus está falando, que você tem que acreditar em Deus como uma criança, acreditar no caráter dele. Se você segurar uma criança numa sacada e pedir a alguém em quem ela confia para segurá-la lá embaixo, ela confiará? Ela estará pronta para pular, porque ela confia na pessoa lá embaixo. Porque ela conhece, ela não sabe se a pessoa tem o poder ou não. Ela apenas confia que aquela pessoa não a deixará cair. Então, ela está pronta para ir. Mas os adultos precisam de cálculos. E você pode calcular para eles e levá-los ao erro. E então ele dirá, ok, eu vou, ele é crédulo. E aí ele cai e se machuca, porque é crédulo. Então, Jesus não está advogando para que sejamos crédulos, ele está recomendando que nós confiemos, certo? Podemos confiar no caráter de Deus. Para conhecer o caráter dele, leia a Bíblia. O caráter dele é revelado em sua palavra. Glória a Deus. Ok. Quanto mais você estuda a palavra, mais conhece o caráter de Deus. Então ele diz, confiando. Humilde. O que significa ser humilde? Significa condescender sem ser condescendente. Você entende isso? Você pode condescender sem ser condescendente? Significa ser humilde. Crianças não ficam se achando. Elas são só elas mesmas. Elas se aceitaram e aceitaram as outras pessoas só de olhar para elas. Você está acompanhando? E então ele diz, amáveis. O que significa ser amável? É a simples apreciação, com benevolência, olhando para o que há de bom nos outros. Vem, esta característica apreciativa e benevolente que busca o bom nos outros. É disso que ele está falando, isso é ser amável. E então ele diz, perdoando. Você consegue deixar passar uma ofensa? Você é capaz de liberar uma pessoa que te ofendeu? Você consegue desprezar aquilo que te machucou? Ou você vai pegar aquilo e dizer, esperem pela próxima vez?
como a senhora que não esquecia o que o marido fez a ela em 1962. E já estávamos em 96. Ela não esquecia. E ela dizia, eu nunca vou esquecer. Não conseguia esquecer. E você se impressionaria com o tipo de coisa que foi. Ele se irritou com algo que ela fez e então a abandonou. E ela nunca esqueceu. Foram fazer uma visita. Veio um problema. Ele ficou com raiva, deixou ela ali e foi embora. Mais tarde ela o encontrou em casa. Não foi do tipo ele nunca mais voltou, não. Mas ela nunca esquecia como ele a tinha abandonado. 1962. Ela já estava em 1996 e ainda não esquecia. Você entende do que eu estou falando? É a forma como alguns são, cheios de falta de perdão, intolerantes. Agarrados à dor, a uma dor profunda. Não conseguem esquecer. Aquilo toma, sabe, aquelas coisas controlam o seu caráter. E é por isso que muita gente parece infeliz na vida. Parecem ser muito mais velhos do que realmente são. Agora eu lembrei até de uma passagem. Sabe, olhando para isso, eu desejo ajudar você a aprender a curar conflitos internos. Veja, a razão pela qual às vezes temos problemas com outras pessoas não é porque elas são o que elas são e há problemas entre o nosso caráter e o caráter delas. Não, é porque temos conflitos internos. E nós temos estado, sabe, quando não conseguimos resolver os nossos conflitos internos, colocamos a nossa ira e frustração em outras pessoas. E aí temos prolongadas desavenças, inimizades prolongadas. Mesmo que se reconciliem hoje, espere aí um mês ou dois, essas pessoas voltam para as inimizades. Porque elas têm conflitos internos não resolvidos. O problema não está fora, o problema está dentro. Então, mesmo quando você promove a união, quando as reconcilia, passa um pequeno tempo, o problema volta. Porque o problema de fato não está entre aquelas duas pessoas, está dentro. Elas precisam de cura interna. Você ainda está aí? Ok, deixa eu ler para você a Bíblia. Eu já disse, você só pode fazer outras pessoas felizes quando você está feliz. Só pode fazer outros se alegrarem quando você se alegra. Pode fazer outros serem bem-sucedidos quando você é bem-sucedido. Eu posso fazer pessoas serem bem-sucedidas porque eu sou bem-sucedido. Eu tenho sucesso por dentro e transfiro a outras pessoas. Jesus nos enviou para sermos isso. Sim. Devemos ser eficientes. Era isso que ele era. É isso que cada um de nós deve ser. Independentemente das nossas tarefas, independentemente de onde vivemos, do que fazemos. Ok? Eu quero ler Provérbios, capítulo 17, verso 22. Capítulo 17, verso 22. Você está aí? Eu vou ler primeiro da versão King James. Um coração alegre faz bem como remédio, mas o espírito quebrado seca os ossos. Sabe, há pessoas que têm que ganhar peso e não conseguem ganhar peso. Não conseguem. São tristes demais para ganhar peso. São muito infelizes para ganhar peso, não importa o que comam. Talvez você aí está agora pensando, é por isso que o irmão fulano e a irmã fulana... Mas quem disse que esse não é o problema? Pode até ser, quem sabe? Muitos comendo tudo que precisam comer, o tanto que precisam comer, e não está funcionando. É possível que você não seja uma pessoa muito feliz? E você diz, eu sou feliz sim. Talvez não seja uma pessoa muito feliz. Talvez não. Ah, quer dizer que a nossa felicidade é medida pelo nosso tamanho? Quer dizer que os maiores são os mais felizes? Infelizmente não. Não é disso que eu estou falando. Ok, eu vou ler na versão amplificada. Diz que um coração feliz é bom remédio. Uau! Se as pessoas soubessem que essa é uma boa cura para o câncer, se soubessem, aplicariam. Mas muitos nem sabem. O câncer triunfa e cresce
Quando as pessoas estão tristes e focadas no câncer, tentando lutar contra o câncer, se preocupando com o câncer, entristecidas pelo câncer, isto promove o câncer. Porque o câncer recebe vida da amargura, ira, ressentimento e por aí vai. Mas a alegria, o riso, sabe, o riso é uma expressão da alegria. É uma das expressões mais rápidas, mais vivificantes da alegria. Quantas pessoas têm câncer e riem? Não muitas. Mas a Bíblia diz em Jó 5:22 que em face da destruição você deve rir. Ela diz. Mas muitos não sabem rir quando têm problemas. Quando tem problema, não riem. Bem, o riso é um curador. Traz cura. Olhe para isso. Ele diz, um coração feliz. Como você sabe que alguém é feliz? Como sabe? Como sabe? A expressão está no seu rosto, está em suas palavras, no seu tom de voz. Você pode dizer que ele é feliz. Ele é exultante, dá para dizer. E ele diz que esse coração feliz é bom remédio. E uma mente exultante opera cura. Uma mente exultante. Você tem uma mente exultante? Veja, você não ora por essa felicidade, você não ora por essa exultação. Você as põe para funcionar. Aprenda a se fazer feliz com a palavra de Deus. Lembre, o fruto do Espírito é o que? Amor, e o próximo, alegria. Alegria, então, está no seu espírito. Quando você nasce de novo, você tem alegria no seu espírito. E você pensa bem, e se alguém não for tão alegre? Se você não é alegre, das duas, uma. A primeira opção, talvez você não nasceu de novo. Porque se nasceu de novo, é automático. Faz parte do conteúdo do pacote. Está lá. Ok, talvez você nasceu de novo. E ainda assim não é alegre. A única outra razão é, você é ignorante. E Deus disse, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ignorância. Você é ignorante do que tem por dentro. Não está pondo para funcionar. Coloque isso para funcionar. Se você é ignorante, talvez não consiga operar algo. Veja, eu estava tentando acessar um lugar uma vez e aquele vidro estava... Sabe, era algo que estava protegido por um vidro bem grosso, sabe? E eu estava forçando, tentando abrir, e eu ficava tentando, e não abria. Eu comecei a ficar frustrado e com raiva. Por que as pessoas fazem esse tipo de coisa sem maçaneta? Eu estava acostumado a abrir portas com maçanetas, mas aquilo não abria. Eu tentei de todo jeito, e eu disse, que bobagem é essa? E aí eu fiquei com raiva do fabricante. Ah, povo sem cérebro. Eu finalmente puxei aquilo. E eu disse, olha que coisa mais burra. Que coisa, como puderam fazer assim? E daí em diante, eu achava que já sabia fazer. Então, toda vez que eu tentava fazer, machucava meus dedos. E eu pensava, como esse povo fez uma coisa para ser tão difícil? Então, um dia, eu estava olhando para outra coisa e uma pessoa entrou ali, empurrou e aquilo abriu. E eu pensei, meu Senhor Jesus... Eu fiquei com tanta vergonha. Eu nem falei o que eu tinha passado, eu fiquei bem quietinho. Uau! Ele só apertou e abriu. Ele fez o que queria, sabe? E eu... Olhe pra mim! Ignorância. Entendem? Recuse a ignorância. Aprenda algo. Se você aprender a pôr pra funcionar, produzirá resultados, você se alegrará, será preenchido. Sabe, eu estava frustrado com aquilo, achei que o fabricante tinha tido aquela ideia sem cérebro, sabe? Alguém que fez isso... De onde tiraram essa ideia? Mas o problema era eu. Eu precisava de informação. E sem informação, você não vai muito longe. Vai ficar com raiva dos outros. Mas o problema é você. Sua ignorância passa por cima de tudo. Veja, é a mesma coisa na vida. É como tratamos os outros. Aleluia. Você ainda está aí? Eu me pergunto o que você está pensando. Certo, deixa eu te mostrar algo. Em Filipenses capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 6. Do verso 6. Ele diz, não andem ansiosos por nada, mas em todas as coisas, em quantas? Em quantas coisas? Será que isso inclui o lar,
o trabalho, certo? Tudo. Saúde, dinheiro, relacionamentos, tudo. Ok? Ele diz, não andem ansiosos por nada, mas em todas as coisas, pela oração e súplica com ações de graças, seja sua petição conhecida a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e mentes através de Jesus Cristo. Agora, eu quero ler isso para vocês da versão amplificada. Não se preocupem ou tenham qualquer ansiedade por nada. Não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada. Eu já falei sobre o medo do amanhã e o arrependimento do ontem. O medo do amanhã. Teremos uma reunião geral amanhã. Vamos querer saber o que todos fizeram. O amanhã nem chegou e você já está se preocupando. Está com medo da reunião de amanhã. Já está tremendo, você já sabe que será uma vítima. E o que ele está te dizendo? Não se preocupe ou tenha ansiedade por nada. Mas em toda circunstância, aleluia, e em todas as coisas, pela oração e petição, pedidos específicos, não é me ajude, Senhor, ou Senhor, me ajude. Isso não é específico. Ajudar com o quê? Oh, Senhor, me ajude, intervenha. Me ajude. Ele diz pedidos específicos, diga exatamente o que você quer. A maioria das pessoas nunca faz de fato um pedido. Elas reclamam. Sua oração não deve ser reclamações, mas pedidos. Pedidos específicos. Diga pedidos específicos. Sim, o que você quer? Estude a vida de Jesus e o seu ministério. Ele sempre perguntava, ele queria sempre ter certeza do que queriam. O homem cego clamando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fez algo? Não, ele disse, o que você quer? Ele sabia que o homem era cego. O homem clamando, tem misericórdia de mim. Misericórdia pelo quê? Ele disse, o que você quer? Ele disse, eu quero receber a minha vista. Bom, um pedido específico. E o Senhor disse, receba a sua vista. E foi isso. Seja específico. Seja específico. Deus quer a sua fé. E a fé deve ser específica. Glória a Deus. Diga a alguém, a fé deve ser específica. Claro. E aí ele diz, com ações de graças. Eu gosto disso, com ações de graças. Quando nós oramos a Deus, quando fazemos nossos pedidos, podemos agradecê-lo de antemão, porque temos fé. Veem, a fé nos coloca numa posição de posse. Quando nós fazemos um pedido a Deus, um pedido específico a Deus em fé, nós de fato tomamos posse daquilo que pedimos. E é por isso que podemos agradecê-lo. Veja, não estamos agradecendo a Ele porque Ele vai fazer. A fé é agradecer a Ele porque somos ouvidos e somos respondidos. Significa que temos o que pedimos. Por isso agradecemos. Pedidos específicos com ações de graças. Você faz seus pedidos conhecidos a Deus. Aleluia. Agora veja o verso 7. Ele diz, e a paz de Deus será sua. Aquele estado tranquilo de uma alma certa da sua salvação por Cristo. E então sem temer nada com Deus, estando contente com tudo que é seu na terra, seja de que tipo for. Esta paz que transcende todo o entendimento irá guarnecer e montar guarda sobre os seus corações e mentes em Cristo Jesus. Aleluia! A paz de Deus, Ele diz que tomará o controle, montará guarda. Ele não deixará nada mais entrar quando você age assim. Ele diz, a paz de Deus vai governar para você. Aleluia! Ok, agora então vamos olhar algo. Às vezes percebemos que nossas mentes estão indo por vários e vários pensamentos. E às vezes você nem consegue dormir. Você fica na sua cama, passando de um pensamento para o outro. Você quer dormir, apaga a luz, depois liga a luz e fica pensando. E você simplesmente não consegue dormir por pensar naquele problema. Sabe, há pessoas que têm o que chamamos de comunhão com o problema. Deixa eu explicar aqui. Eles comungam com seus problemas. Não comungam com o Espírito Santo. Não entendem sobre isso. Não têm comunhão com Deus. Não sabem isso. A comunhão deles é com os problemas. Eles ficam ruminando sobre os problemas, pensando nos problemas. Eles até falam. Você já viu pessoas que
Não estão falando com ninguém, estão ali na deles. Como é que vai ser? E eles não são loucos. Eles apenas... E agora como é que eu vou sair disso? Eu lembro que na outra vez quando eu fiz isso aqui não deu certo. E então... Seria bom se fosse positivo. Sabe, você pode pensar positivamente, mas se tudo em que você pensa é um problema após o outro, sabe? Como alguém te machucou, como tudo está acontecendo, e você fica pensando em como vai arranjar problemas para eles também. Você vai mostrar para eles como você é durão, sabe? Não vou deixar isso barato não, ele vai ver. Quando eu pegar, ele vai ver como é que vai ser. Não, melhor não. Não vai dar certo, eu vou me dar mal. A manifestação de conflitos internos. Conflitos internos impedem que pessoas durmam à noite, não conseguem descansar à noite. Elas finalmente pegam no sono e acordam de repente para continuar a pensar nos problemas em sua mente. Conflitos não resolvidos. Vem, deixa eu ler algo para vocês. Você quer praticar a palavra, certo? Um cristão é aquele que vive pela palavra. Ele é um praticante da palavra. Você entende? Ele pratica a palavra, ele vive a palavra. A palavra de Deus governa a sua mente. Quer você está pensando numa coisa e está pensando, eu vou agir dessa forma, eu vou fazer assim. E então a palavra de Deus vem a você. Você estuda a palavra, você busca na palavra e descobre que a palavra quer que você haja diferente. E aí você põe de lado o que pensava e age como ela diz. Isso é renovar a mente. Sujeitar a mente à palavra de Deus. Vê, então você deixa a palavra governar? Você vive de acordo com a palavra. Eu quero ler algo para vocês, que está no versículo 8. Vamos ler do versículo... Não, eu já disse, é do versículo 8. Ok. Ele diz... Finalmente, irmãos... E irmãs, claro. Deixa eu fazer uma pequena pontuação aqui. A palavra irmãos está no plural e no nosso vocabulário, sempre que temos pelo menos um integrante no grupo que é homem, quando pomos no plural na linguagem corrente, temos o plural no masculino e isso traz o erro que eu quero corrigir. Quando as pessoas dizem, tá vendo, é só os homens. Veja, essa palavra não está assim por causa da igreja. É uma norma gramatical antiga. Não é uma palavra da igreja. Eu sei que muita gente não lembra quando estudou isso na escola, mas é importante que a gente tenha em mente que temos esse plural nas versões base e por causa disso nós usamos comumente. Vem, então não diga, Paulo só falava com os homens porque eu vi a palavra irmãos, mas não são só os irmãos. Fora da Bíblia usam até um parênteses com A. Já viu irmãos, parênteses As? Então, a linguagem parece que não inclui o gênero feminino muitas vezes, mas a gente entende isso. Então, quando você ler e chegar nos irmãos, você vai entender que ele também inclui as irmãs. Tenha em mente que essa não é uma palavra religiosa, é apenas um termo gramatical. Ok, por mais que esteja na Bíblia, entenda que Paulo não estava se referindo sempre só aos irmãos. Então entenda, não é uma norma da Bíblia, nem do povo de Deus. Certo, finalmente, irmãos, ele diz tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pense nestas coisas. Ele nos diz no que pensar.
o tipo de pensamentos que devemos permitir em nossos corações. E isso não quer dizer que os outros pensamentos não venham até você, mas quando eles vêm, no momento em que vierem até você, você não os deixa ficar com você, porque eles mudarão o seu caráter. Deus está te mostrando como construir um caráter forte e divino. Ele diz: essas são as coisas para se pensar. São essas coisas que podem habitar na sua mente. Fora destas, não deixe a sua mente ficar lá. Eu vou ler da amplificada, certo? Vamos ver a versão amplificada. Para o resto, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de reverência, e for honrado e conveniente, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável e digno de amor, tudo que for bondoso e cativante e gracioso, se há alguma virtude e excelência, se há alguma coisa digna de louvor, pense nisso, pese e tome conta dessas coisas, fixem as suas mentes nelas. Veem isso? Nestas coisas você fixa sua mente. Então, se você está tentando dormir à noite e a sua mente está terrivelmente perdida, alguém te disse algo, alguma dor que você sofreu durante o dia, isso não combina com a palavra, não fixe sua mente nisso. Mude seus pensamentos. Mas e se você tentar mudar seus pensamentos e os pensamentos não obedecem? Ora, vamos? Este ensino continuará na parte 2.